Kong de 1933 é talvez um dos mais espetaculares filmes já uma vez feito. É simplesmente impressionante o que essa galera conseguiu realizar naquela época em que o cinema ainda estava na sua infância e aprendendo a falar. E por mais que esse filme tenha seus momentos toscos, como o zoom na cara do Kong dando um sorrisão, eu ainda sou encantado pela magia desse filme. Os cenários, a música, os efeitos especiais em stop motion, tudo nesse filme é uma obra de arte. Principalmente a história, que por sinal é um dos meus enredos favoritos do cinema. Porque não apenas enaltece o gurilão, mas também o mundo da sétima arte. O filme se passa durante o período da Grande Depressão pós-crise de 29. Carl Denham é um famoso diretor de cinema conhecido por fazer filmagens de animais em lugares exóticos. E ele está procurando uma atriz para o seu próximo filme. Andando pelas ruas de Nova York, ele se depara com uma jovem chamada Ann Darrow, que está desempregada e tentando roubar uma maçã para matar sua fome. Carl oferece o papel principal para Anne, e como ela não tem nada a perder, ela embarca na Venturi, um navio que parte em direção ao local das gravações. E aonde eles vão gravar esse suposto filme? Bem, Carl Denham revela que conseguiu um mapa para uma então chamada Ilha da Caveira, um local desconhecido pela civilização, e que de acordo com a lenda, é a residência de um monstro gigante. Muito bom, você descreveu todos os porquês de não irem pra essa ilha. Você jura que nada pode dar de errado nesse rolê. E outra, olha o nome da ilha, Ilha da Caveira. Você não aprendeu nada com seu Madruga? Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo. Mas indo contra o conselho do seu Madruga, a Venturi chega na perigosa, porém majestosa Ilha da Caveira. A tripulação desembarca e faz contato com os nativos que estão se preparando para entregar uma das suas jovens ao seu deus. Porém, o líder da tribo, ao ver Ann Darrow, fica encantado por ela e propõe para Denham a troca de 6 mulheres por ela. Denham recusa a oferta e a tripulação retorna para Venturi. Porém, os nativos mesmo assim sequestram Ann e a oferecem para o seu deus, que é um gurilão em stop motion chamado Kong. Eu não sei por que do desespero, ao menos ele tem os dentes limpos. Kong visivelmente se apaixona pela jovem Ann e, sei lá, em vez de comer ela, ele decide cuidar dela. Carl Denham e o restante da tripulação da Venturi partem para o resgate, se aventurando na então Ilha da Caveira. E pra quem achou que o gurilão seria o único problema deles, que tal essa? A ilha sucumbida de dinossauros em stop motion. Temos estegossauros, styracosaurus, brontossauros, urso, pterodonte e vários outros. E esses dinossauros, ao verem a tripulação, partem para fazer o que sabem fazer de melhor. Até o bicho que supostamente era pra ser herbívoro come um tripulante? É, como dizem, cavalo dado não se olha os dentes. Quase toda a tripulação é morta, principalmente quando eles têm que atravessar uma ponte de árvore e o Kong começa a sacudi-la até que todo mundo começa a cair. Ai, essa é uma das minhas cenas favoritas do filme. Eu me acabo de rir com a galera gritando até bater no chão. Olha, um Skullcrawler. Depois disso, temos a icônica luta entre o King Kong e o tiranossauro que estava tentando comer a Ann Darrow. Novamente, reforçando o quanto espetacular é o que eles conseguiram realizar em 1933. Por sinal, temos aí o primeiro fatality de monstro gigante da história. O Kong arromba a boca desse tiranossauro. E por sinal, não é a única criatura que ele finaliza na porrada. Kong luta e mata um monte de bicho para proteger a sua amada Ann Darrow. Mas durante a luta com o Pteranodon, Ann é resgatada e levada até a vila dos nativos. Porém, enfurecido, Kong chega pronto para descer o cacete em todo mundo. Kong arrebenta o grande portão que separava a floresta da vila dos nativos e começa a tocar o terror, destruindo tudo e todos. Ele quase pisa numa criancinha que é salva no último minuto. Ainda bem, pensei que o destino dela ia ser igual o da criança do filme de baixo orçamento lá do Alien Predador. Bem, os nativos até tentam confrontar Kong, mas ele esmaga, come, destrói, sabe, aquelas coisas de macaco. Até que Carl Denham e os tripulantes da Venturi atordoam a fera usando bombas de fumaça. Kong desmaia e Carl tem a brilhante ideia de transportar o gurilão para Nova York para ser mostrado ao público nos grandes palcos da Broadway e ficar rico no processo. Na primeira exibição, todos ficam admirados com o sorriso estonteante de Kong. Porém, os flashes das câmeras dos repórteres incomodam o gurilão que pensa que está sendo atacado, e por mais que Carl Denham tenha dito que as correntes eram feitas de aço cromado, Kong se liberta e começa a atacar a cidade de Nova York.
E a cena é espetacular demais e com certeza serviu de inspiração para muitos filmes futuros de monstro gigante, principalmente para um certo filme de um lagartão atômico aí. Kong encontra Anne em seu apartamento com outro cara e mete a mãozona para capturá-la, e o outro cara, que eu não lembro o nome agora, tenta salvá-la e... uau! Brabo, hein? Chegamos então ao final do filme que todos conhecem e é provavelmente um dos finais mais famosos da história do cinema. Kong sobe o Empire State Building e luta com aviões de papel armados com metralhadoras. Kong até consegue derrubar um avião, mas no fim acaba sendo morto pelos tiros e despenca do edifício. Isso é o Kong caindo ou é minha roupa que voou do varal de novo? O filme termina com um policial dizendo para Carl Denham que tudo estava acabado e que os aviões o pegaram. Porém, Carl diz que não foram os aviões e sim a Bella que matou a fera. Poxa, Bella. Agora falando sério, como eu havia dito, esse filme é espetacular em vários aspectos. É diferente dos filmes de Godzilla, que são mais voltados para ficção científica e tem o objetivo de criticar o uso abusivo da energia atômica. King Kong é um filme mais místico, misterioso, onde exploramos, juntos com a tripulação, um estranho mundo perdido. Muitos filmes futuros se inspirariam nesse clássico e principalmente uma enxurrada de referências estaria por vir. Duvido que você nunca viu uma referência ao clássico King Kong em algum lugar. Até em Jurassic Park tem. O que eles têm ali, o King Kong? Eu sei que é conhecido da galera reclamar dos personagens humanos nesses filmes, mas eu adoro demais o personagem Carl Denham. Ele é uma inspiração pro personagem que eu faço nos filmes da Deslegendário. Jabá. Ele não é um cientista super intelectual, apenas um ganancioso diretor de cinema que não aprende com seu erro anterior e acaba criando outros maiores. Pois é, tudo começa com uma viagem pra fazer um filme e termina com um gurilão atacando Nova York. Ai, clássico. O Filho de Kong é uma sequência direta do King Kong original de 1933. E adivinha só, esse filme foi lançado no mesmo ano que o original. A equipe de produção teve 9 meses para terminar essa sequência para ser lançada em dezembro. O porquê dessa correria era que os produtores queriam que o filme original não fosse esquecido pelo público. E eles queriam que o filme fosse lançado na época do Natal, porque é quando a galera tá de férias e querendo ir curtir a vida. Outra questão é que eles não queriam que a concorrência lucrasse fazendo suas próprias versões do gurilão gigante. Pois é, melhor correr antes que o King Kong Fu saia nos cinemas. E assim como esperado de toda a produção feita às pressas, obviamente esse filme não ficou tão bom quanto o original. Mas eu tenho que admitir que eu gosto desse filme. Não é terrivelmente ruim, como muitos dizem, mas também não é uma obra de arte como o original. É um filme ok, e um pouco mais bobo que o original. E a história é uma progressão natural das coisas. Um mês após o final do último filme, Carl Denham está tendo que lidar com um monte de processos judiciais por causa da destruição causada por Kong. E por conta da má fama, ele e o capitão da Venture deixam Nova York e tentam fazer algum dinheiro transportando carga. Pois é um trabalho que não tá dando tanto dinheiro assim pra eles. Os dois param em um porto holandês e eles se esbarram com um cara que vendeu o mapa da Ilha da Caveira para Carl Denham. Seu nome é Hellstrom, e ele fala que na ilha existe um tesouro perdido. Mas na real isso é um caô e ele só precisa fugir da polícia pra ontem. E isso porque ele é o responsável pela morte do pai de uma jovem chamada Ellen. Essa jovem, junto com seu pai, faziam shows com pequenos macaquinhos músicos. Que fofo. Só não cresçam. Enfim, enquanto estava bêbado com o pai de Ellen, Hellstrom quebrou uma garrafa de 51 na cabeça dele e de bônus, o circo pegou fogo. Ellen disse que iria denunciá-lo e, para evitar qualquer problema legal, inventou essa história de tesouro para o Carl Denham o levar para longe. Claro que o Carl aprendeu com seus erros e não embarcaria numa aventura novamente pra... Porra, Carl! Cegados pela situação financeira, eles embarcam na Venture e partem novamente para a Ilha da Caveira. E que surpresa agradável! Ellen embarca escondido no navio e quando ela e Hellstrom se encontram, rola um climão tenso entre os dois, mas Carl imagina que está tudo bem e a Venture segue viagem até a Ilha da Caveira. Porém, ao chegarem lá, a tripulação descobre por Hellstrom o que aconteceu com a última tripulação que esteve nessa ilha e realizam um motim. Carl, Ellen e o capitão da Venture são expulsos do barco e colocados em um bote. Hellstrom se proclama capitão, mas os tripulantes ligam o foda-se e jogam ele na água também. Pronto, agora a tripulação pode fazer os baile funk deles à vontade.
Hellstrom é salvo por Carl e companhia e eles vão até a Ilha da Caveira, mas os nativos os recebem jogando palitos de dentes gigantes, dizendo que eles são um bando de bundas sujas e que a vila deles foi destruída por Kong por causa deles. Sem muita alternativa, eles viajam até o outro lado da ilha, onde encontram o então filho do Kong preso em areia movediça. Ele é um gorilinha albino menor que o Kong e é mais bobinho do que feroz. E eu realmente preciso comentar isso. Eu não vou ter outra oportunidade de falar essa informação. Adivinha qual é o nome dele? Isso mesmo, Kiko. Pois é, a produção chamou o gorilinha assim porque supostamente esse era o mais próximo do diminutivo para Kong. E sinceramente, levando em consideração o quanto bobo é esse personagem, eu acho válido esse nome. E novamente, fica maneiro se você botar os efeitos sonoros de Chaves na parada. Depois de salvá-lo da areia movediça, Kiko considera Carl seu amigo e o ajuda em sua jornada pela ilha, enfrentando monstros e resolvendo os puzzles do filme. E olha só, Carl acaba encontrando realmente um tesouro na ilha, mas logo em seguida são aterrorizados por um dinossauro que se move com a ajuda do stop motion. Mas e o Kiko? Bom, o Kiko quebra o bicho na porrada, então fica tudo certo. Ao ver Kiko pela primeira vez, Hellstrom se assusta e foge para o bote. Porém, era melhor ter ficado com o Mamaco albino, porque no bote ele encontra um novo dinossauro turbinado no biotônico Fontoura. E você sabe o que acontece. Tchau, Hellstrom. Agora vem a parte interessante do filme. Do nada, diretamente de porra de lugar nenhum, um terremoto acontece e a Ilha da Caveira começa a se desfazer. Os nativos, os dinossauros, tá tudo pra morrer. Acho que o roteirista só cansou de escrever por causa do prazo de entrega do roteiro e meteu esse final aí de qualquer jeito. Bem, Carl e Kiko se mantêm no último cotoquinho de terra que tem da Ilha da Caveira, porém o pé de Kiko fica preso em uma fenda e ele se sacrifica para manter Carl na superfície para que o bote chegasse até ele para salvá-lo. No dia seguinte, um navio encontra o bote e Carl, Alan e o capitão da Venture são salvos, e o tesouro fica com eles. E é basicamente isso, meio que acaba do nada. Olha, eu sei que esse filme é super criticado negativamente, mas eu me diverti com ele. Eu achei interessante o caminho que a história seguiu, e essa ideia de voltarem pra Ilha da Caveira pra encontrar um tesouro, pra mim, é uma boa. Mas infelizmente não tem um payoff bom. E o que foi esse terremoto que destruiu a ilha do nada? Foi causado por causa do tesouro que foi tirado do lugar, tipo Caçadores da Arca Perdida? Será que foi um certo lagartão atômico que acordou de sua hibernação e se moveu pra outro lugar e no processo acabou destruindo a ilha? Ou será que realmente só foi o roteirista que falou, cansei? O stop motion das criaturas, por mais que ainda sejam bastante impressionantes, não tem a mesma magia do primeiro filme. Eu sei que o grande Wills O'Brien deve ter feito o seu melhor para entregar um bom trabalho no tempo que tinha, mas infelizmente caiu na casa do é bom, mas podia ser melhor. E que final cruel pro Kiko, tadinho, ele não era um monstro perverso, e nem era tão odiosamente bobo como a maioria dos filhos de monstros. Realmente eu gostaria de vê-lo crescer, e principalmente vê-lo adulto lutando com outras criaturas. Mas felizmente essa minha sede foi saciada em Rampage Destruição Total, onde um gorilão albino gigante chamado George luta com outros monstros gigantes e é simplesmente demais. Definitivamente eu tenho que fazer um desmaratonando desse filme. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! King Kong retornaria aos cinemas em 1962, no filme King Kong vs Godzilla. Mas como já falamos sobre esse filme no Desmaratonando dos filmes do Godzilla, vamos para o segundo filme do gorilão feito pela Toho, que foi King Kong Escapes. A princípio, quando eu soube da existência desse filme, eu logo pensei que a história estaria conectada com King Kong vs Godzilla, mas não. Esse é um filme solo, e que na verdade é baseado num desenho animado japa do King Kong chamado The King Kong Show, especificamente no episódio em que o Kong precisa lutar com sua cópia mecânica. Mas vamos lá, qual é a história desse esquecido filme? Bem, uma maléfica organização comandada pelo gênio do mal chamado Doctor Who. A piada é inevitável, o pessoal gosta de zoar o Doctor Who desse filme, mas ninguém fala da Madame Piranha. Não, é sério, o nome dessa mulher é realmente Madame Piranha. Provavelmente o roteirista se inspirou no apelido que ele deu pra sogra dele. Tá, mas vamos lá. O objetivo dessa organização é cavar e extrair um extremamente radioativo mineral chamado de Elemento X, que será usado para a construção de armas nucleares e, enfim, essa organização irá dominar o mundo.
Bem, isso ou talvez eles só queiram criar as meninas superpoderosas. Tem essa também. Enfim, para conseguir o elemento X, Doctor Who envia sua versão robótica do King Kong chamado de Mechanicong, que já tem até vídeo aqui no canal onde falamos sobre esse robozão. Pois é, o macacão cibernético é usado para cavar essa parada, o que me faz pensar por que outras empresas de exploração de recursos naturais não estão investindo na construção de robôs macacos gigantes. Ô Petrobras, esquece essa parada de plataforma de petróleo. Cadê nosso macaco prego cibernético? Eu não vou nem zoar essa parada porque do jeito que as coisas estão, é capaz deles realmente fazerem um. Bem, o Mechanicong é afetado pela radioatividade do elemento X e acaba sendo desativado. Doctor Who fica putaço e recolhe o bichão para reparos. Enquanto isso, os mocinhos do filme que estão em um submarino acabam tendo uma pane no sistema e param na Ilha Mono. Ilha essa que, de acordo com a lenda, vive o verdadeiro King Kong. Engraçado, essa não deveria ser a Ilha Faroe? Ou simplesmente a Ilha da Caveira? Quer saber? Paquetá. Eles acabam parando em Paquetá, lugar bom de se morar. Um dos protagonistas do filme diz que sempre estudou essa ilha e a lenda do Kong, e decide usar seu carro voador para explorar essa ilha. Mas entre a tropa de protagonistas vai junto uma menina loira chamada Susan. Uma menina loira em um filme do Kong. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que um dinossauro vai tentar comê-la, é claro! O que, por sinal, esse é o Gorossauro. Dinossauro esse que aqui está fazendo o papel do T-Rex que apareceu no filme de 1933 do King Kong. Susan começa a gritar... E isso é tudo que o Kong precisa para acordar e partir pro soco com o Gorossauro. E é uma luta que parece uma briga de bar. Dois bichos feios doidões que não conseguem nem ficar de pé direito. Gorossauro ataca usando sua icônica habilidade de dar um chutão igual um canguru. Porém, Kong revida usando seu igualmente icônico golpe de arrombar a boca de dinossauro. Mas aqui parece mais que o Kong enfiou um sabonete na boca do Gorossauro. Eu nunca entendi essa espuma saindo da boca dele. Mas relaxa que eu sei que ele vai estar de boa para sua participação em Destroy All Monsters. Então, seguindo. Susan é resgatada pelos protagonistas que fogem de carro voador de volta para o submarino. Porém, uma cobra gigante parte para o ataque. Mas Kong, que está novamente apaixonado pela loira pimposa, salva a galera com a maravilhosa pedra. Ai, sempre útil. Os mocinhos vão até o edifício das Nações Unidas para contar pra galera sobre o rolê com Kong. Mas a piranha da madame lá escuta a historinha e reporta para Doctor Who, que tem a brilhante ideia de usar o Kong verdadeiro para escavar o elemento X. Numa cena eletrizante que eu juro que não foram usados helicópteros de brinquedo, os capangas de Doctor Who usam bombas de gás para atordoar o Kong. Desmaiado, Kong é levado da forma mais escrota até a base do Doctor Who, onde colocam brincos nele. Caô, são dispositivos controladores de mente. E aí, eles mandam Kong pra cavar. Só que novamente a radiação do elemento X zoa com o dispositivo controlador e Kong volta ao normal. Extremamente putaço, o mamaco gigante escapa, como diz o título do filme, e parte para a cidade de Tóquio para causar destruição. Porém, a Susan vai até o gurilão para acalmá-lo e funciona. O gurilão fica mais tranquilo ao ver a loira pimposa. Porém, Doctor Who envia o Mechanicong para capturar o Kong de volta, e os dois caem na porrada. Mechanicong usa vários truques que, novamente, eu comentei com detalhes no vídeo específico sobre quem é o Mechanicong. Mas o que acaba acontecendo é que o Mechanicong captura Susan e a leva para o alto da torre de Tóquio. Doctor Who ordena que Kong retorne para a base, senão ele faria Mechanicong jogar a garota do alto da torre. Só que Kong consegue salvar a garota e começa a lutar com sua cópia mecânica. As coisas parecem ir mal para Kong, porém, a Madame Piranha, provavelmente de saco cheio de todo mundo zoar o nome dela, se revolta e começa a puxar os fios dos controles do Mechanicong, e o gurilão mecânico despenca do alto da torre e se despedaça todo no chão. Doctor Who fica putaço com a piranha e a mata com tiros de revólver. E antes de morrer, a Madame Piranha dá um show de atuação que você pode tentar reproduzir para conseguir aquele atestado médico esperto. É isso. Tchau, piranha. Doctor Who decide fugir com seus capangas de barco. Mas lá vem o Kong todo formoso junto com a loira que ordena que Kong pegue o barco. Mas em vez de só pegar o barco, Kong começa a zoar a porra do barco todo. E todo mundo a bordo, incluindo o Doctor Who, acabam morrendo de forma horrível e dolorosa. Ai, finalmente um final feliz. Afinal, o macaco não morreu dessa vez. E gostamos de macaco.
esse é surpreendentemente um filme que eu gostei pra caramba, apesar de infelizmente não ter conexão direta com King Kong vs Godzilla. O que é uma pena, porque eu queria ver o Kong usando seus poderes elétricos contra o Mechanicong. E outra que em vários momentos, esse filme me lembrou muito 007. O protagonista me lembra muito James Bond do Sean Connery. E o Doctor Who é definitivamente um vilão que se encaixaria muito bem na Spectre. Eu super consigo ver ele falando... Oh, Mr. Bond, I have a giant mecha mamako. King Kong de 1976. Esse foi o primeiro remake do filme do Gurilão da Ilha da Caveira e por causa de um certo filme de tubarão que veio um ano antes. Esse novo filme do King Kong teria uma pegada mais séria e realista, o que não necessariamente é algo ruim, mas infelizmente tira um pouco da misticidade do filme original de 1933 e também a possibilidade do Kong ganhar poderes elétricos com eletricidade. Aqui ele só se machuca mesmo. Mas vamos lá, o filme começa com dentadura de aço do 007 ajudando a preparar o navio que vai levar o elenco principal para então Ilha da Caveira. Em vez da Venturi, o elenco embarca no Petrox Explorer. E dessa vez o objetivo não é fazer um filme, e sim achar petróleo. O personagem Fred Wilson, que é uma versão mais detestável do Carl Dennon, que por sinal me lembra muito um personagem de uma série... É isso aí mesmo. Enfim, esse cara reúne a tripulação pra falar sobre o que é a Ilha da Caveira, o que, por sinal, é uma das minhas cenas favoritas desse filme. É aqui que temos pela primeira vez uma cena que explica do que se trata a Ilha da Caveira e principalmente o porquê dela estar escondida do mundo por um nevoeiro perpétuo. E é na hora dessa explicação que conhecemos um paleontólogo chamado Jack Prescott, o então Jack Driscoll desse filme, que surpreendentemente parece o Thomas. Ele é um cabra especializado em primatas que entrou escondido no barco porque... ele gosta de macacos? E ele ouviu relatos de que havia um macacão naquela ilha, então bora ver o macaco. Mas espera, como assim vocês vão pra Ilha da Caveira ver o Kong sem nenhuma loira pimposa a bordo? Isso é um filme do Kong, esqueceu? Precisamos de uma... sim, lá vem a loira. Pois é, graças aos poderes da conveniência, ou talvez de um roteirista mal pago, uma loira é encontrada no meio do mar boiando em um barquinho, e ela é resgatada pela tripulação da Explorer. Ao acordar, a jovem Dwan, claramente a Ann Darrow desse filme, explica que ela é uma atriz e que ela estava a caminho de Hong Kong para gravar um filme. Mas o iate onde ela estava explodiu e ela ficou à deriva no mar. Eu imagino como é que esse iate deve ter explodido. Bem, a tripulação chega até a Ilha da Caveira e, honestamente, eu acho as cenas da Ilha da Caveira desse filme lindas demais. É realmente um lugar paradisíaco. Mas não estamos esquecendo de algo? Pois é, por mais que seja bonito e tudo, cadê os dinossauros e os outros bichos comedores de pessoas que tínhamos no clássico? É uma pena mesmo, mas ao menos eles lembraram de colocar os nativos. E é o mesmo rolê do filme clássico. A tribo tá fazendo maior festa com música, dança e fantasias de macaco, preparando uma de suas jovens para entregar ao grande gurilão Kong. Porém, o chefe da tribo vê a jovem Dwan e fica encantado com seu cabelão produzido e pergunta se os protagonistas não trocariam ela por 6 mulheres da tribo. Carl Dennon, Fred Wilson diz que não, e a tribo fica putaça enquanto o elenco principal foge às pressas dando tiros para o alto. Mesmo a bordo da Explorer, Dwan é sequestrada pelos nativos e entregue ao gurilão como sacrifício. E uau, esse Kong é espetacular demais! Eles pegaram a ideia da Toho de criar uma roupa de monstro e aperfeiçoaram a técnica. Definitivamente não é uma fantasia tosca de carnaval. Esse bicho demonstra expressões e tudo. E felizmente, ao contrário da Ann Darrow, Dwan não fica só gritando escandalosamente durante o filme. Tem até momentos em que ela, mesmo com medo, ela começa a dar porrada no gurilão. Porra, eu estaria gritando. Mas acaba que ela começa a gostar do Kong, já que em vez de comê-la, o bichão fica levando ela pra brincar pelos cantos da Ilha da Caveira. Mas, novamente, a presença dos dinossauros fazem falta nesse filme. Porque no clássico, vemos o quanto poderoso é o Kong ao derrotar o T-Rex. E outra que é bom ter o Kong enfrentando outras criaturas, pra reforçar a ideia de que ele está apaixonado pela Dwan, ao ponto de querer protegê-la de qualquer um que queira lhe fazer mal. E por falar em comparação com o original, a
cena do Kong zoando a ponte de árvore e eventualmente matando alguns tripulantes é novamente meio decepcionante. No clássico tínhamos a hilária cena dos tripulantes atingindo o chão, e aqui só temos os tripulantes caindo no melhor estilo chroma key do Chapolin Colorado. De tanto eu reclamar da falta de dinossauros, o filme coloca uma cobra gigante pra lutar com o Kong. E esse é o melhor que eles conseguem pra resolver essa questão. Só que o problema dessa cena é que o Kong rasga a boca dessa cobra de forma muito violenta. Assim, eu não tenho nenhum problema com isso, é uma clara referência ao Kong matando o T-Rex no filme clássico, mas eu tenho certeza que alguma criança pode ter ficado perturbada com isso aí. Mas se não, segura aí que vem coisa pior. Bem, Jack resgata Dwan e durante a fuga, Kong é capturado assim como no clássico. Felizmente, em vez de balões ou vários helicópteros, o Kong é levado pra cidade via navio. No ritmo da doideira dos últimos filmes, só faltava ele ser catapultado. Mas pra que Kong está sendo levado pra cidade dessa vez? Bem, Fred quer usar o gorilão pra promover sua empresa em um espetáculo onde eles recriam a entrega de Dwan pra Kong. Eu tô rindo, mas tadinho. Eu fico com pena do Kong nessa hora. Ele tava de boa na sua ilha e agora tá usando essa coroa ridícula na sua cabeça. Agora sim ele é o King Kong. Oh, piada merda. Uma enxurrada de repórteres começam a vir pra cima de Dwan, que fica assustada, e Kong, achando que ela está sendo atacada, começa a se rebelar. Mas não se preocupe porque o Fred diz que essas correntes são feitas de aço cromado e... acontece. Kong começa a pisotear todo mundo, até o próprio Fred é pisoteado. Mas se bem que ele era meio chato, então tchau, Fred. E o que temos em seguida é uma espetacular cena do Kong atacando a cidade atrás de Dwan. E caraca, maluco, essa cena definitivamente é uma das melhores cenas de toda a franquia do Kong. Eu simplesmente acho muito bem feita. Dwan é capturada por Kong e levada para o World Trade Center em vez do Empire State Building, que na época eram os dois prédios mais altos da cidade de Nova York. O filme deixa didaticamente claro que ele faz isso porque na Ilha da Caveira, Kong vivia na montanha mais alta da ilha. E é nessa hora que temos a cena clássica dos aviões derrotando Kong. Mas nesse filme, em vez de aviões de papel, Kong é atacado por homens com lança-chamas. E por fim, temos helicópteros com metralhadoras do Exterminador do Futuro. E meu amigo, a morte do Kong é algo triste. Mas aqui, caraca, maluco, ele é metralhado a ponto de ficar completamente coberto de sangue. É uma cena bastante triste. E o pobre mamaco morre e despenca do World Trade Center, enquanto Jack e Dwan lamentam a morte do gorilão. O final desse filme é definitivamente bem trágico, mas no geral é um filme ok do King Kong. Não é memorável como o clássico, mas se você gosta de uma pegada mais realista e sombria, esse filme é pra você. 10 anos após o lançamento do remake de King Kong, foi lançada uma sequência direta chamada de King Kong Lives, ou se você preferir, King Kong 2, A Volta de King Kong. Mas espera, uma sequência direta? No último filme a gente viu Kong ser metralhado de forma exagerada, ao ponto de ficar completamente coberto de sangue. E ele ainda caiu do World Trade Center. Mas graças às forças divinas que vão além da nossa compreensão, ou talvez por motivos de queremos dinheiro, Kong sobreviveu. E ele está em coma há 10 anos e infelizmente está pra morrer. Tá, então pera aí. Não basta o gorilão ter passado pelo que passou, ele tá sofrendo há 10 anos? Porra! Kong está em um instituto onde estão correndo contra o tempo para manter o macacão vivo. O que me levanta uma pequena dúvida: pra que vocês querem manter o Kong vivo? Ele atacou a cidade, pisou em pessoas, não gostou da coroa que deram pra ele. E pelo que eu entendi, o objetivo do filme era derrotá-lo. Mas tá, querem reviver o Kong. Fazer o quê? Vou discutir com o filme? Pra salvar Kong, a galera dá um coração robótico pro bichão. Ok, uma cena um pouco pesada pra um filme do Kong. Ok, estão abrindo o gorila. Meu Deus, estão usando um gancho pra tirar o coração do Kong. É uma cena bastante impactante. Eu sei que eu poderia estar sentindo um pouco de nojo agora, mas na real eu tô me perguntando o que eles fizeram com o coração do Kong. Eu acho que eles usaram pra pagar a dívida com Burger King por causa da coroa. Só que pro coração funcionar, ele precisa de uma transfusão total de sangue de outro gorila gigante. Que droga, pena que o Kong é o último da sua espécie. Ah, espera! Um aventureiro encontrou uma mulher Kong na Indonésia. Então tá sussa. A quem devemos agradecer por esse milagre? A conveniência ou ao roteirista? Essa gorilona é levada até um instituto onde Kong está sendo tratado e rola toda a operação de transfusão de sangue. O que funciona? Yay!
Mas Kong mais uma vez arrebenta as correntes e destrói tudo por aí. E por que ele faz isso? Porque primeiro, é isso que ele faz normalmente. E segundo, ele sente que tem algo muito melhor do que uma mulher loira por perto. Ele sente que tem uma mulher gorila por perto. Kong consegue salvar a mulher gorila, que eu vou chamar de agora em diante de Rainha Kong porque sim. E ele a carrega pra floresta, onde eles podem viver em paz e harmonia. E honestamente, é legal ver o Kong todo patrão no love com a Rainha Kong. O bicho só se fode nessa franquia. É bom ele ter uma folga de vez em quando. Mas como eu disse, o bicho só se fode nessa franquia. O exército é enviado pra capturar Kong novamente. Pra quê? Eu não sei. Deixa o Kong na floresta, vocês têm cocô na cabeça? O Kong só causou destruição porque vocês levaram ele pra civilização, esqueceu? Tu acha mesmo que o Kong vai querer saber de humano quando tem uma gorilona pra satisfazer os desejos de gorila dele? Mas o exército captura a Rainha Kong e a leva de helicóptero para uma prisão. E por que o macaco gigante sempre precisa ser carregado de forma escrota nessa franquia? É toda hora! Até no novo Godzilla vs Kong ele vai ser carregado por uma frota de helicópteros. Acho que já virou tradição já. Depois dos balões no clássico King Kong vs Godzilla, todo filme de macaco gigante agora tem que ter ele sendo carregado nos céus. Enfim, seguindo a história. Kong fica enfurecido e dá um rugido jurando vingança. Ele tá tão puto que de noite ele começa a comer uns jacarés só pra mostrar que nenhum lagartão seria capaz de parar ele. Vai ter volta isso aí, hein? E no fim, Kong parte pro resgate, enfrentando o exército numa batalha espetacular estilo Godzilla. E mesmo tomando tiro pra caramba, Kong é gado demais e sua determinação nunca foi tão grande pra resgatar sua gorilona. O exército é trucidado pelo macacão que finalmente dá o troco pelos helicópteros do último filme. Ele resgata sua abençoada que, pra surpresa de todo mundo, dá a luz pra um pequeno gorilinha. Era só o que faltava. O pequeno Kong. Seria esse o Kiko dessa série de filmes? Mas espera, quando os dois tiveram tempo pra fazer esse filho? Cortaram a cena dos gorilas fazendo sexo? Deixa pra lá, ninguém quer ver isso. Mas e aí, final feliz pro Kong? Não, ele morre por causa dos machucados por causa da batalha com o exército. Porra, então pera aí. O nome do filme é King Kong Lives, traduzido pro português Mamaco Vive. E no final ele morre? E outra, se no final o exército se junta pra matar ele, pra que reviveram Kong pra início de conversa? Foda-se. É um filme divertidinho. Kong tem excelentes cenas, como por exemplo a parte em que ele parte um caçador no meio. Toda a batalha que ele tem com o exército é ótima. Tem a Sarah Connor, antes dela enfrentar robôs do futuro. E eu acho fofo o Kong e a Rainha Kong namorando. E por mais que o final mostre Kong mais uma vez morrendo, logo em seguida, vemos a Rainha Kong e seu pequeno filho vivendo em paz na floresta de onde nunca deveriam ter saído. Depois de King Kong Lives, nosso querido gorilão passou por uma grande hibernação e não havia planos de fazer outro filme até 1996, quando a Universal quis realizar um novo remake do macacão. E o diretor escolhido para o projeto foi o Peter Jackson, que era radicalmente viciado no filme clássico e que, por sinal, foi esse filme que o fez seguir a carreira de cinema. Ele tinha excelentes ideias para o filme, até cenas de batalhas aéreas na Primeira Guerra Mundial ia ter, sem falar que o filme ia ter um grande elenco. A gata do Titanic ia fazer a Anne Darrow, e o Bruce Campbell faria o Jack Driscoll. Sim, o Ash do Evil Dead quase participou de um filme do King Kong. Peter Jackson ficou tão feliz por ter sido escolhido para ser o diretor desse filme, que ele pediu para sua equipe fazer uma escultura do Kong lutando com tiranossauros para dar de presente para os executivos da Universal. Mas infelizmente a Universal acabou cancelando o projeto e ela deu vários motivos do porquê dela ter feito isso. Mas o principal era a falta de confiança na habilidade de direção do Peter Jackson. E quando ele soube disso, adivinha só, ele pediu a estátua do Kong de volta. Eu teria feito a mesma coisa. Alguns anos mais tarde, ele fez a trilogia do Senhor dos Anéis. E bem, digamos que foi um sucesso, chegando até mesmo a ganhar uns prêmios. Aí a Universal chegou pra ele e falou assim: ok, você ainda quer fazer o filme do Kong, né? E aí pronto, saiu King Kong de 2005. Que honestamente a história é praticamente a mesma coisa do original.
É literalmente uma releitura do filme de 1933, porém possuindo algumas modificações. Surpreendentemente, a história se passa em Nova York nos anos 30, que nem no original, especificamente no caos pós-crise de 29, e o filme recria quase que perfeitamente esse período histórico. Jack Driscoll, que pra mim era um personagem bem esquecível no clássico, agora é o roteirista do filme que o Carl Dennon quer filmar na Ilha da Caveira. E Jack Black como Carl Dennon, a princípio parece ser uma péssima escolha pro papel. Mas surpreendentemente, eu gosto dessa versão do Carl Dennon. Eu não vejo ele como um ganancioso sem limites que nem no clássico, mas sim como um artista visionário que quer mostrar ao mundo algo que nunca foi visto. Bem, ele ainda fica cego pela sua ambição, mas eu sinto que sua principal motivação não é o dinheiro, e sim o majestoso e o desconhecido. Aprendemos mais sobre a Anne Darrow nesse filme. Ela é mais emotiva, tem mais profundidade. Ela não é só mais a loira pimposa do filme. E ao contrário da Anne Darrow clássica, que só ficava gritando com medo do Kong, essa tem um apego maior pelo gorilão. Claro que ela começa com medo do grande mamaco, mas com o tempo, ela começa a ter sentimentos por ele. Ela começa a se preocupar com ele. O que faz ainda termos ainda mais apego por essa versão do Kong, que por sinal é pela primeira vez visto todo em computação gráfica. Esse Kong é incrível, provavelmente o mais realista da franquia. No clássico de 33, o Kong é só um gorilão feroz que tinha uma cara engraçada quando víamos de perto, mas esse demonstra muitas emoções. Vemos ele transmitir raiva, felicidade, tristeza, preocupação e principalmente reflexão, o que reforça mais uma vez nosso apego a ele. Aqui, ele não é um monstro perverso, e sim uma criatura com emoções. Mas se você gosta de monstros perversos, você vai amar as criaturas dessa Ilha da Caveira. Uma coisa que o Peter Jackson fez muito bem nesse filme foi trabalhar melhor o mundo em que o Kong vive. E honestamente, em certos aspectos, ele fez isso melhor até do que o novo Monsterverse. No mockumentary que tem no DVD do filme de 2005, ele explica sobre o que se trata a Ilha da Caveira e por que vivem lá criaturas como os dinossauros. Esse mockumentary é tão imersivo que em alguns momentos é capaz de você se perguntar se o Kong e a Ilha da Caveira realmente existiram. Sobre essa versão da Ilha da Caveira, eu já comentei sobre no vídeo sobre o que é a Ilha da Caveira. Mas sobre os dinossauros que vivem lá... Bem, tá vendo esse tiranossauro? Não é um tiranossauro, é um Vastatossauro Rex. Tá vendo esse Velociraptor? Não é um Velociraptor, é um Venatossauro. Tá vendo essa lombriga com dentes? Eu não sei o nome disso, mas eu tenho pesadelos até hoje com essa coisa. Enfim, o caso é que nessa versão da Ilha da Caveira, as criaturas da Era Mesozoica que viviam lá sobreviveram à grande extinção do período Cretáceo e continuaram a evoluir e por isso são de certa forma diferentes dos dinossauros que conhecemos. E por falar em dinossauros, o Kong lutando contra o Vastatossauro, quero dizer, os Vastatossauros, é espetacular. Essas lagartixas querem comer a Anne Darrow de qualquer maneira, mas é nessa hora que o Kong mostra quem que é o rei do pedaço. Ele batalha bravamente contra os bichões, usando até a famosa pedra contra um deles. E na luta contra o último Vastatossauro, é simplesmente espetacular a forma de como o filme recria perfeitamente a luta do Kong clássico com o T-Rex. Se você é fã do gorilão, é impossível não se emocionar com essa parte. Pra falar a verdade, esse filme é sucumbido de homenagens. Como, por exemplo, temos a cena da ponte de árvore. E a melhor coisa dessa parte é que o Peter Jackson fez questão de fazer a continuação dessa sequência. No filme original, depois dessa parte da ponte da árvore, presumimos que os tripulantes morreram. Mas, na verdade, eles sobreviveram. E descobrem que caíram em um fosso cheio de criaturas peçonhentas. Essa cena foi cortada e destruída na versão original do filme, mas Peter Jackson fez questão de colocar essa sequência na sua versão do filme. E é assustadoramente demais ver os tripulantes serem comidos por tudo quanto é coisa que você não faz a menor ideia do que são. Parece um planeta alienígena, mas sem Sr. Scott para te transportar de volta. Além disso, o Peter Jackson fez até sua versão clássica dessa cena, mas isso é assunto para outro vídeo. E por falar em homenagem, uma das minhas partes favoritas desse filme é quando Carl Dennon e seu produtor estão no táxi jogando sugestões sobre uma nova atriz substituta para o filme que eles querem gravar na ilha. Carl sugere uma atriz, mas o produtor fala que essa atriz que ele sugeriu já está participando de uma produção da RKO, que está sendo dirigido por um certo diretor chamado Marion Cooper, o então diretor do filme clássico do King Kong. Cooper, huh? I might have known.
Por enquanto, eu só tô falando das coisas boas desse filme. Mas vamos falar das coisas ruins. Na ponta da língua, o filme é extremamente gigante. Se o Peter Jackson quis dar detalhes em Senhor dos Anéis, imagina no filme que serviu de inspiração pra ele virar cineasta. Mas o problema é que o clássico de 33, os acontecimentos são tão mais fluidos e rápidos. Aqui, as coisas demoram muito pra acontecer por conta desse detalhismo na história. Outra coisa que eu não gostei foram dos nativos. Meu Deus, aqueles são aterrorizantes. Os nativos clássicos de 33 e os de 76 são tão cheios de cultura, música, dança, mas esses são apenas assustadores demais. Em alguns momentos eles me dão mais medo do que o próprio Kong. Agora, por fim, vamos falar sobre o Kong em Nova York. Após ser capturado pela tripulação da Venture, Kong vai parar nos palcos da Broadway. E eu amo que nessa hora começa a tocar a música clássica do King Kong, enquanto os atores estão encenando os acontecimentos vividos pelos tripulantes da Venture na Ilha da Caveira. E assim como no clássico, lá vem as câmeras dos anos 30 com seus flashes exagerados para incomodar o Kong. E é aquilo. Kong escapa e aí já viu, né? Gritaria, caos e destruição. Mas essa cena se destaca porque a Ann Darrow aparece pra acalmar o bichão. E aí temos uma cena bem doce de se ver. Os dois se divertindo, no maior love, até a porra do exército chegar. Ô caralho! Mas assim como nos filmes de Godzilla, Kong lida bem com os veículos do exército. E por fim, temos a icônica cena do Empire State Building. Já sabemos o que acontece aqui, mas o diferencial é que a cena é extremamente emotiva. Nesse ponto da história, já estamos muito emocionalmente apegados ao Mamako, e não apenas nós espectadores. A Ann Darrow também, que desesperadamente tenta impedir o Kong de morrer se botando na frente do gorilão. Pois é, aqui essa mulher é definitivamente durona e corajosa. Eu estaria com medo só de estar aí em cima. Depois de uma batalha espetacular entre o Kong e os aviões de papel, infelizmente mais uma vez o Kong é morto e despenca do prédio. Felizmente dessa vez ele não parece uma calça voando do varal. E eu não vou mentir, quando eu vi esse filme quando mais novo no cinema, eu tava uma torneira aberta vendo esse macaco morrer. Conclusão, esse filme é uma excelente homenagem ao clássico. Ele dá realismo e seriedade à história do gorilão. É literalmente a versão moderna do filme para aquela pessoa que não consegue assistir um filme em preto e branco. Vamos lá, um bônus interessante sobre o filme do King Kong do Peter Jackson. Bom, não necessariamente sobre o filme, mas sim sobre o jogo do filme. Perdi. Pra quem não sabe, além do filme, o Peter Jackson produziu um jogo baseado na sua versão do King Kong. E no jogo você pode vivenciar os acontecimentos do filme intercalando entre o Jack Driscoll, que pode usar armas de fogo e lanças, e o Kongzão que, senta porrada em geral. Muito foda. E uma parada muito maneira no jogo é que, além do final original da história, onde o Kong é morto por aviões de papel, você pode fazer uma missão final alternativo, onde o Jack Driscoll derruba os aviões que estavam atacando o Kong, o permitindo fugir em segurança do Empire State Building. Essa missão é muito foda e por muito tempo eu fiquei imaginando como seria ver esse final alternativo no cinema. Mó tiroteio nos céus de Nova York enquanto um gorilão derruba uns aviões de papel. Depois do Kong fugir do Empire State, de alguma forma ele volta pra Venture e é levado de volta à Ilha da Caveira, onde ele escala novamente o topo da montanha mais alta da ilha, e aí ele dá seu icônico rugidão enquanto o Jack Driscoll e a Ann Darrow observam ele de aviãozinho. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, quando mais novo, muitas perguntas se passaram pela minha cabeça depois de completar esse final alternativo. Como Kong voltou pra Venture? Ele foi guiado até o navio, deram uma de The Lost World Jurassic Park e meteram um tranquilizante nele, o exército deu trabalho na hora da fuga, mas claro que nada disso foi pensado, e o objetivo desse final alternativo é só divertir a galera mesmo. Mas olha, se algum dia rolar uma nova versão do filme do King Kong com a história original, eu acho que eles poderiam aproveitar o final alternativo desse jogo para trabalharem uma história sequência. Mas e aí, você prefere o final original do filme do King Kong ou você curtiu esse final alternativo? E aproveitando que estamos falando desse jogo, e aí, você conhece ele? Você já jogou? Você curte? Manda aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia.
King Kong de 2005 foi um filme que trouxe realismo e seriedade para a história do gorilão da Ilha da Caveira. Sem contar que ele foi uma grande homenagem ao clássico de 1933, trazendo referências que só os fãs mais devotos conseguiram fisgar e recriando as cenas mais icônicas do clássico, como a luta com T-Rex. Durante a produção do filme, o diretor Peter Jackson realizou uma websérie onde ele lançava um vídeo diário mostrando o passo a passo da produção desse filmão. E em um desses vídeos, ele revelou seu plano de realizar uma trilogia de King Kong, semelhante ao que ele fez com o Senhor dos Anéis. E as sequências seriam Son of Kong, traduzido para O Filho do Kong, e Kong into the Wolf's Lair, traduzido para Kong no Covil do Lobo. E a história se passaria 10 anos após os acontecimentos do primeiro filme, durante o período da Segunda Guerra Mundial. O elenco principal se separa e cada um tenta viver sua vida como pode. Jack Driscoll estaria evitando a imprensa, assim como Carl Denham no filme do Filho do Kong original, Ann Darrow estaria sofrendo de estresse pós-traumático, e Carl Denham, que ainda está devendo a alma pelos estragos em Nova York causados pelo Kong, é convocado pelo governo americano para encontrar novamente a Ilha da Caveira antes que os nazistas a encontrem e a explorem primeiro. Ao saber dessa nova expedição, Ann Darrow novamente embarca na missão por conta de um pressentimento de que talvez o Kong não era o último de sua espécie. E já que a Ann Darrow vai, Jack Driscoll, mesmo achando tudo aquilo uma péssima ideia, embarca na aventura também. Assim que eles chegam na ilha, eles descobrem que a grande muralha que separava os nativos dos monstros pré-históricos foi destruída, e todos os nativos são mortos. Após serem atacados pelas criaturas da ilha, Denham e os outros encontram uma espécie de mega primatos albino, e por conta do seu tamanho, eles o consideram como sendo o filho do Kong, recebendo então o nome de Kiko pelo grupo. E por que do nome Kiko? Porque Denham considera esse um nome diminutivo para Kong. Ao menos é essa a justificativa que eu consigo pensar, já que Chaves não existia naquela época. Gentalha, gentalha! O grupo começa a tomar conta do gorilinha como forma de se redimir pelos acontecimentos do último filme. E depois de mais aventuras com as criaturas da ilha, um grande terremoto acontece e a Ilha da Caveira começa finalmente a afundar. Denham e o restante do elenco principal do filme conseguem escapar da ilha num clímax semelhante ao do Filho do Kong original. Porém, ao contrário do final desse filme, Kiko é salvo e levado junto com eles. Ai, final feliz. Todos comemoram, o navio zarpa para o horizonte, e aí começam os créditos. Porém, no pós-crédito bem estilo Marvel, temos uma cena do navio dos nossos heróis sendo cercado por uma frota nazista. Eles são rendidos por soldados e um oficial diz que eles vão ser transportados para a Alemanha imediatamente. Daí vamos para o próximo filme, Kong into the Wolf's Lair. Kiko é enviado para um avançado laboratório de pesquisas genéticas na Alemanha nazista, onde estão sendo feitos experimentos para criar super soldados mutantes. Mas os nazistas esquecem que o Kiko é um Mega Primatus Kong e que nenhuma corrente é capaz de prendê-lo. Ele se liberta, resgata o elenco principal do filme e se manda para a floresta, onde Denham acaba entrando em contato com as tropas da resistência. Lá, eles descobrem que a Alemanha está atacando os aliados com monstros modificados geneticamente. Então a única chance para parar essas criaturas é se o Kiko se juntar aos aliados. E o grande clímax da história seria uma grande luta em Berlim entre o Kiko e um dinossauro mutante que deveria estar sob o controle dos nazistas, mas que se libertou, assim como o Mechagodzilla no novo Godzilla vs Kong. Bom, parece uma aventura divertida pra você? Pois é, pareceu uma aventura divertida pra muitas pessoas que viram esse vídeo diário na produção do King Kong de 2005. Tá, tudo bem que algumas pessoas pensaram que era uma avacalhação trash, mas ainda assim, eu considero como sendo uma avacalhação trash de primeira. O Filho do Kong contra monstros nazistas? Magnífico! Mas vamos lá, por que essa trilogia não rolou? Bem, primeiramente porque claramente o filme de King Kong de 2005 é um filme solo. É uma história de começo, meio e fim. Outro ponto é que todas as sequências de King Kong nunca foram bem recebidas. Son of Kong e King Kong Lives não deram tão certo com o público e com a crítica. Então a ideia de criar uma sequência para esse King Kong era um pouco aterrorizante para alguns fãs, e principalmente para a Universal. Afinal, esse filme foi absurdamente caro que nem O Senhor dos Anéis, e nem se sabia se o filme ia lucrar ou se pagar. Só que o principal motivo dele não ter sido feito foi que esse vídeo diário foi postado dia 1º de abril. Então
o Peter Jackson tava só zoando com todo mundo. Mas que zoeira, hein? Nesse vídeo diário, ele faz o elenco dar depoimentos, mostra a capa do roteiro, as artes conceituais e até animações 3D que já estariam sendo feitas pro suposto filme. Pois é, haja dedicação pra essa zoeira. Mas fica aí a grande questão, o que você achou dessa ideia de trilogia? Teria ficado legal? Você teria imaginado de outra forma? Diga aí nos comentários abaixo. No King Kong do Peter Jackson de 2005, temos uma cena incrível onde os protagonistas acabam caindo no então chamado Fosso da Aranha, o Spider Pit. Mas o que alguns fãs não sabem é que essa cena foi proposta para o filme de 1933 do King Kong. Você conhece a história dessa cena? Curte essa cena do fosso dos insetos gigantes do filme de 2005? Joga aí nos comentários, vamos começar a trocação de ideia, porque esse vai ser o assunto de hoje desse Desmaratonando bônus de King Kong. No filme clássico de 1933, quando Kong derruba o tronco de madeira com os tripulantes da Venture em cima, haveria uma cena em que alguns desses tripulantes teriam sobrevivido só para terem uma morte pior nas garras de monstros que vivem nesse fosso. Wills O'Brien, o cara que criou os efeitos especiais em stop motion do filme, chegou a começar a trabalhar nessa sequência, mas infelizmente ela foi cortada porque o diretor Maren C. Cooper ficou com receio da cena ter ficado violenta demais. Mas depois ele revelou que o real motivo da cena ter sido cortada era porque ela podia atrasar o andamento da história e principalmente tirar o foco do Kong. Tu vai meter essa mesmo? Na minha humilde opinião, o Kong é demais e isso é inegável. Mas algo que eu gosto tanto quanto o gorila gigante na história do King Kong é o fato de que a Ilha da Caveira é um local exótico e misterioso, cheio de criaturas espetaculares, porém muito perigosas. E essa cena ia reforçar essa ideia. Eu sei que a galera teria amado essa cena porque, quanto mais monstros, melhor. Só que o Maren C. Cooper desaprovou a cena e tacou fogo nela, algo que aparentemente ele tinha um costume de fazer com cenas cortadas, e tudo que restou foram alguns frames dessa sequência. Anos mais tarde, durante a produção do King Kong de 2005, a equipe de Peter Jackson, que tinha conhecimento dessa sequência, decidiu não apenas incluir essa sequência no filme novo, mas como decidiu recriá-la usando os métodos de produção da década de 30. A ideia não era incluir essa sequência ao filme clássico, afinal, Peter Jackson e sua equipe têm um colossal respeito por essa obra cinematográfica. Eles queriam apenas dar aos fãs dos filmes clássicos a oportunidade de ver essa sequência, sabe? Quase que criando um cenário what if, e se essa cena do filme clássico do King Kong nunca tivesse sido cortada, como é que ela seria? A equipe do Peter Jackson passou por todas as dificuldades que a produção de 1933 passou, desde recriar modelos físicos dos monstros até criar toda uma trilha sonora que não destoasse tanto da do filme clássico. Uma história dessa produção que eu curto pra caramba é que durante a recriação da sequência, eles descobriram que além do rolê do Fosso da Aranha, os tripulantes iam ser perseguidos por um Shiracossauro. Originalmente eles iam ser perseguidos por um rinoceronte pré-histórico com 2 chifres cujo nome eu não me atrevo a pronunciar porque eu sei que eu vou errar, mas eu acho que a produção do filme clássico considerou que seria mais interessante os protagonistas serem perseguidos por mais um dinossauro do que por um mamífero pré-histórico. Honestamente, eu teria preferido o rinoceronte. Ia dar uma boa variada na fauna. Enfim, escolheram o Xeracossauro e o Wills O'Brien chegou a construir um modelo do bichão. Ele não foi usado no filme clássico do King Kong, mas ele foi usado no filme do Filho do Kong. Pra felicidade do Peter Jackson, ele conseguiu esse modelo, só que ele estava todo frágil e manusear esse modelo poderia destruir essa relíquia do filme clássico. Então, para construir uma réplica usando como base o esqueleto do Xeracossauro do Wills O'Brien, eles levaram o modelo original em um hospital para fazer um raio-x. Um bando de gente quebrada esperando para fazer um raio-x sério, e tá lá o Peter Jackson esperando para fazer um raio-x de um brinquedo de dinossauro. Uma outra curiosidade que vocês não vão acreditar, sabe como é que eles criaram o rugido do Xeracossauro? Vocês nunca vão adivinhar. Eles pegaram o grito da atriz que fez a Ann Darrow e diminuíram o pitch dela. Aí fica a dúvida, isso é uma homenagem ou uma forma muito criativa de chamar a mulher de lagartixa? Agora, sobre os novos monstros que vemos no fosso. Cara, temos o siriguejo gigante, uma aranha gigante, afinal o nome da sequência é The Spider Pit, precisamos de uma aranha gigante.
Temos um lagartão gigante que o Peter Jackson insiste em dizer nos bastidores que tem um focinho de porco, e o meu favorito é uma espécie de aranha com tentáculos nos lugares das patas, e cara, esse bicho é criativamente aterrorizante. Eu queria ver mais disso nos filmes mais recentes de monstros gigantes. O interessante é que aparentemente a produção do universo cinematográfico do Monsterverse usou de inspiração esses monstros do fosso da aranha para criar novos monstros para os filmes. A aranha gigante lembra muito a aranha gigante que vimos em Kong Ilha da Caveira. O siriguejo lembra o siriguejo gigante que vimos em Godzilla vs Kong. E o lagarto gigante lembra o então chamado Titanos Dog que também vimos em Godzilla vs Kong. E por falar em monstros do Monsterverse, o lagarto de 2 patas que inspirou na criação do Skullcrawler faz uma rápida e genial aparição nessa sequência. Vemos ele escalando a parede do fosso e faz sentido ele fazer isso porque no filme, depois que o Kong derruba o tronco com os marinheiros, esse lagarto aparece escalando a parede para tentar devorar o Jack Driscoll. Conclusão, quem é muito fã do filme clássico, principalmente da fauna pré-histórica da Ilha da Caveira original, vai amar essa sequência que o Peter Jackson recriou quase que perfeitamente. Ela se encaixa tão bem no filme original que eu me atrevo a dizer que já houve ocasiões que me bateu vontade de assistir o filme clássico, aí eu pausava na hora que os tripulantes escapam do brontossauro e eu botava pra rodar essa sequência que tá disponível no Blu-ray do filme. Mas e aí, o que você achou dessa sequência do Fosso da Aranha? E aproveitando que estamos falando dos monstros da Ilha da Caveira, qual é o seu monstro favorito da ilha? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Em 2013 tivemos Pacific Rim, um filmão que mostrava robôs gigantes lutando com monstros igualmente gigantes. Foi incrível demais! Depois, em 2014, tivemos o retorno do Rei dos Monstros em um filme sombrio, sério e bastante realista. Foi também demais, e ainda introduziu o personagem para toda uma nova geração. Aí, em 2017, foi lançado Kong Ilha da Caveira. Filmão esse que provou que o gorilão da Ilha da Caveira ainda era extremamente popular. E ainda enlouqueceu os fãs mais devotos da franquia de Godzilla porque o pós-crédito mostrava que nos próximos filmes teríamos a presença de Mothra, Rodan e King Ghidorah. Então assim, época boa pra qualquer fã de filmes de monstro gigante. Mas do nada, anunciaram que ia rolar a adaptação do jogo Rampage. Pra quem não conhece, é um jogo bastante simples. Escolha entre um gorilão chamado George, um lobo chamado Ralph ou um lagartão chamado Lizzie e destrua toda uma cidade subindo nos prédios e comendo as pessoas para recuperar sua vida caso necessário. Claramente, um jogo que foi inspirado em filmes de monstro gigante como King Kong e Godzilla. Só que tem um detalhe, esse jogo não tem história. Você só bota a ficha e se diverte. Então, que diabos vai sair nesse filme? E outra que o The Rock vai estar nele. O Escorpião Rei vai estar nesse filme? Ok, definitivamente esse vai ser um filme bem besterol. E foi com esse pensamento que eu fui ver Rampage. Zero expectativa, achando que ia ser uma grande trecheira. Mas aí, eu rachei a cara. Eu quebrei a cara de um jeito épico. Porque esse é um dos filmes de monstro gigante mais divertidos que eu já vi até hoje. Principalmente porque ele saciou a minha vontade de ver uma possível adaptação de O Filho do Kong. Pois é, o monstro protagonista desse filme é um gorilão albino chamado George, que é um nome bem melhor do que o do Filho do Kong, que por sinal é Kiko pra quem não sabe. E outra que sinceramente, eu acho os efeitos desse filme absurdamente bem feitos. Eu realmente estava esperando algo muito pior. Mas qual é a história dessa adaptação cinematográfica de um jogo que literalmente não tem história? Bem, começamos numa estação espacial onde uma companhia chamada Companhia Malvada está desenvolvendo uma substância que modificou geneticamente um ratinho que era usado como cobaia. O rato mutou e agora virou um monstrão. O que, por sinal, esse rato supostamente aparece no jogo. E ele se chama Larry. Qual é, Larry? Beleza? A estação espacial começa a explodir e uma tripulante tenta fugir com os recipientes que possuem a tal substância. Mas o Mickey Mouse do inferno trinca o vidro da cápsula de fuga da tripulante. E assim que ela consegue escapar da estação, a cápsula explode e os 3 recipientes que ela conseguiu resgatar caem na atmosfera terrestre. Depois disso, conhecemos o elenco do filme, que é o The Rock e o resto. Eu sei que o personagem do The Rock tem outro nome, mas eu vou facilitar minha vida e só chamar ele de The Rock.
Seu personagem é um especialista em primatas e adivinha só, ele se comunica com os gorilas por língua de sinal. Sério? Depois de Planeta dos Macacos A Origem, agora todo macaco precisa aprender a falar língua de sinais? Ao menos o George é mais evoluído e sabe fazer isso. Tá porra, gratuito assim? Eu admito que quando eu vi o filme, eu fui super pego de surpresa nessa hora e eu me acabei de rir. O que, por sinal, eu acho o máximo a relação do The Rock com o George. É fofo os dois interagindo e só me faz querer ter um gorila algum dia. Pensando melhor, deixa pra lá. Mas George rapidamente deixa de ser fofo porque um dos recipientes que estavam na estação espacial caiu no seu santuário, liberando um gás verde na sua cara que o faz soltar um rugidão, indicando que ele está putaço. Outro recipiente cai numa floresta e solta o mesmo gás, só que num lobo. E o último recipiente cai num pântano e é comido por um crocodilo. O gás faz com que George cresça pra caramba e se torne altamente agressivo, o que resulta nele matando um urso pardo no santuário, o então maior predador terrestre do planeta. É engraçado, pensei que isso era o Thomas. The Rock é enviado pra ver qual é a treta da vez e ele se assusta com o tamanho de George, da mesma forma que eu me assusto com o tamanho dos braços dele. George é enviado para um laboratório para ser monitorado, porém durante a explicação da cientista que diz saber quais são os planos da Corporação Maléfica, o mamacão albino consegue escapar. E adivinha só, o lobo que foi atingido pelo gás também fica ridiculamente gigante e começa a devorar alguns mercenários contratados pela Corporação Malvada. Para um filme que eu jurava que ia ser incrivelmente tosco, esse lobo, no caso o Ralph, é ridiculamente assustador. A cena dele derrubando um helicóptero na mordida é absurdamente foda pra caralho. E mais incrível ainda é ele devorando o mercenário que eu tinha certeza que tinha um nome legal pra caramba, mas eu me refiro a ele como o cara que foi comido pelo lobo no filme do Rampage. Ralph e George se juntam e começam a se mover em direção a Chicago, onde estão sendo atraídos por um sinal que está sendo emanado do prédio da Corporação Maléfica. E no meio da sua jornada até a cidade, é explosão atrás de explosão, porrada atrás de porrada, coisa que todo fã de filme de monstro gigante gosta. O exército é enviado para tentar parar os dois, mas se você já tá acostumado com esse tipo de filme, você sabe o que acontece. Nada funciona como de costume, mas ainda assim continua sendo maneiro pra caramba assistir os dois monstros trucidando tudo que tem pela frente. E quando eles chegam até a cidade, as coisas só melhoram. A destruição é espetacular e conseguimos ver tudo perfeitamente porque, ao contrário de muitos filmes de monstros gigantes na época, onde toda a ação acontecia de noite, tudo aqui é mostrado em plena luz do dia. Eu me acabei de rir nessa hora. Tadinho do Dog. Ralph é tão desgraçado que na cidade a gente descobre que ele pode lançar espinhos nos oponentes, conseguindo derrubar até mesmo um helicóptero. Ele voa também. Por sinal, eu adoro a reação do The Rock quando ele diz, claro que o lobo voa, porque realmente monstros gigantes são sempre sucumbidos de surpresas. Quando eu vi esse filme no cinema, eu tava curtindo tudo até então. Mas pra melhorar as coisas, de repente, sem aviso prévio... Mano, que criatura foque! Desculpa, mas não tem outra forma de descrever. Óbvio que um filmão de monstro gigante desse tinha que ter um lagartão gigante semelhante ao Godzilla. Apesar de que esse bicho me lembra mais o Anguirus do que o Godzilla. Sabe? Os espinhos nas costas. Mas enfim, claro que o exército continua a tentar parar os bichões, mas nada funciona. E cara, sério, as cenas dos monstros nesse filme são simplesmente incríveis demais. Uma das melhores que eu já vi em um filme de monstro. George destrói a antena que estava atraindo os monstros até a cidade e o The Rock coloca um soro na bolsa da vilã do filme, que vai deixar o George mais dócil e cooperativo como antes. Mas por que ele coloca na bolsa da vilã em vez de dar pro... Ah, sim, porque George come a vilã, fazendo uma clara referência ao jogo original. E felizmente, em vez dela gritar "Não!", ela grita "Merda!". O que pra mim é algo muito mais sincero de se gritar numa situação como essa. O prédio da Corporação Maléfica é derrubado pelos monstros, novamente fazendo referência ao jogo clássico, onde você tem que basicamente derrubar prédios. O The Rock se certifica de que o George está de volta ao normal, e assim que ele tem essa confirmação, ele manda o mamaco albino socar o Ralph e o Lizzie até a morte. E é uma luta brutal. É demais! Eu gritei e aplaudi pra caramba no cinema. Mano, o fatality que o Lizzie dá no Ralph, tá que pariu, maluco. Ele arranca a cabeça do lobão e ainda devora ela.
Não apenas é uma luta insana, mas como emocionante também. George começa a perder a luta, sendo até mesmo perfurado por um canudo de metal de um prédio destruído. Mas felizmente o Mamaco crava o canudo de metal no olho do Jacadilo do inferno. E é isso aí. Tchau, Lizzie. A luta termina com George caído, todo ferido pra morrer. Mas quando menos se espera, George dá um sinal de vida. E que sinal, hein? Nada como o Mamaco dando o dedo do meio. E é basicamente isso. Nosso amigão Albino começa a salvar a população enquanto a câmera abre mostrando toda a devastação causada pelos monstros. Conclusão, eu saí absurdamente satisfeito do cinema quando vi esse filme pela primeira vez. Essa talvez seja a melhor adaptação de um jogo pro cinema, e além disso, esse consegue ser um dos filmes de monstro gigante atuais mais divertidos que eu já vi na minha vida. A história é uma doideira como os clássicos filmes de Godzilla, os efeitos especiais são extremamente bem feitos e bem realistas nível King Kong de 2005, todos os monstros são descolados e criativos, e principalmente esse filme saciou a minha sede de ver uma versão moderna do filho do Kong, mesmo esse filme não tendo nenhuma conexão com os filmes de King Kong e muito menos com os filmes do Monsterverse. Ele é um filme solo e, surpreendentemente, eu que não era muito fã do The Rock, adorei ele nesse filme. Mas não só ele, eu me diverti com a maioria dos humanos desse filme. E eu só queria pontuar mais uma vez que eu acho a relação do The Rock com George muito fofa. E definitivamente a melhor coisa desse filme é o George dando o dedo no meio. É simplesmente hilário. Fica aí minha recomendação se você quiser ver um excelente filme de monstros gigantes. Principalmente se você gosta de gorilas gigantes. Apenas assista Rampage. É batata. Mas e você que já assistiu? Curtiu o filme? Qual foi seu monstrão favorito? E qual foi seu momento favorito do filmão? Diga aí nos comentários abaixo. Tô fora. Depois do filme de 2005 de King Kong, o gorilão ficou novamente longe das telas e apenas 12 anos depois retornaria em Kong Ilha da Caveira. Um filme inesperado, mas que tinha um propósito maior do que se esperava. Muitos acharam que esse filme seria um novo remake do King Kong que não iria valorizar o clássico, principalmente quando foi anunciado que não haveria dinossauros no filme. Pois é, a galera gosta de dinossauros. Mas a grande questão sobre esse filme é que ele veio 3 anos depois do novo Godzilla da Legendary. E a abertura do filme é bem semelhante ao do filme de 2014 do Godzilla, mostrando até mesmo a organização secreta Monarch. A parada é que ambos filmes se passam no mesmo universo, o então chamado Monsterverse. Pois é, olha a franquia aí surfando na onda dos universos cinematográficos. Mas e a história? Vai ser a mesma coisa de sempre? Um doido querendo fazer um filme numa ilha, loira pimposa, bichos comendo o elenco, e no meio disso temos um macaco gigante que é capturado e levado pra cidade? Olha, felizmente não. Na verdade, eu queria ver uma história diferente da que conhecíamos. Até porque se fosse pra ver a mesma história, eu só assisti a versão clássica ou o filme de 2005 do King Kong. Esse filme reapresenta o personagem para os espectadores, traz uma nova história profunda que expande o Monsterverse e principalmente homenageia os clássicos filmes do Kong, chegando até mesmo a referenciar o filme dos anos 70. Agora sobre a história do filme. Começamos com 2 pilotos da Segunda Guerra Mundial, sendo um americano e o outro japonês caindo com seus aviões em uma ilha. Os dois continuam a luta na dentada, mas sem perder tempo, o filme mostra que na ilha temos um gorilão gigante. Pois é, essa aí é pra quem reclamou que o Godzilla apareceu pouco no filme de 2014. O Kong aparece logo na abertura. Anos mais tarde, em 1973, o agente da Monarch, chamado de William Randa, convence o governo americano a financiar uma expedição a uma recém-descoberta ilha inexplorada no Oceano Pacífico, a misteriosa Ilha de Paquetá. Oh, não, é Ilha da Caveira. A inexplorada e misteriosa Ilha da Caveira. Após conseguir a permissão para realizar essa expedição, ele recrutou Loki, a Capitã Marvel versão hippie e uma equipe militar dispensada da Guerra do Vietnã, comandada pelo Samuel Motherfucker Jackson. Temos a cena da explicação sobre o que é a Ilha da Caveira, que com certeza é uma homenagem à cena da explicação no filme dos anos 70 do King Kong. E a novidade é que essa Ilha da Caveira não possui uma neblina perpétua. Ela possui uma tempestade perpétua. E em vez de atravessá-la usando barquinhos, eles a atravessam usando helicópteros. O que eu acho um pouco extremamente perigoso pra caralho. Mas foda-se, deu tudo certo. Boa, time.
Mas então, o que vamos fazer aqui mesmo? Pesquisas científicas, é claro! E quando eu me refiro a pesquisas científicas, eu me refiro a jogar bombas na ilha toda, pra, abre aspas, mapear a ilha, fecha aspas. E como é que isso funciona? Bem, as vibrações sísmicas das bombas vão ajudar a mapear a ilha e... Ah, é. O Kong tá no filme. Ele começa a destruir os helicópteros que chegaram do nada e começaram a atacar bombas no seu lar. Porra, até tu ia ficar puto com uma sacanagem dessa. Mas então, eu acho o máximo essa cena porque não apenas mostra o quanto gigante tá esse Kong, mas como mostra que ele está mais resistente a armas de fogo. Pois é, os outros gorilas morreram tudo na bala, mas esse Kong tá no shape e detona todos os helicópteros um por um. Aprendam, editores. Caralho, essa é uma das cenas mais eletrizantes do filme. E isso é só o começo, hein? Em seguida, temos os sobreviventes que estão espalhados pela ilha, refletindo sobre terem sido atacados por um macaco gigante. E eu acho hilário o diálogo dessa galera. Pra falar a verdade, eu gosto dos humanos desse filme. E por falar nisso, minha cena favorita desse filme é quando Randa explica para Samuel Jackson que monstros existem. Além disso, ele fala que nos anos 40, ele foi o único sobrevivente de um navio que, de acordo com ele, foi atacado por uma criatura marítima colossal. Desde então, ele vem tentando provar a existência de monstros gigantes, e esse bombardeamento na Ilha da Caveira foi a única forma que ele encontrou de despertar um desses monstros para que comece a haver uma mobilização para destruir todos os monstros. Samuel Jackson, enfurecido pela morte de vários integrantes da sua equipe, diz que vai matar o macaco ele mesmo. Os sobreviventes começam a se procurar, se aventurando nas florestas da Ilha da Caveira, mas ao invés de dinossauros, temos outros tipos de criaturas exóticas, como aranhas que se disfarçam de floresta de bambu que... Foda-se, essa merda me deu muito medo. E insetos camuflados de tronco, que por sinal, quando eu vi essa coisa pela primeira vez no trailer, eu jurava que era uma larva mofra. Pterodátilos com bicos de motosserra. Porra! Se liga na dedicação desse funcionário. Mesmo com o braço desmembrado, ele continua a segurar essa mala. Aprendam, estagiários. Que bichos mais tem? Ah, sim, polvos gigantes que servem de alimento pro Kong. Que, por sinal, eu tenho certeza que isso é uma referência ao King Kong vs Godzilla clássico. Pelo menos esse aí é feito no computador. E por fim, nós temos os Skullcrawlers, os então T-Rex desse filme. Um fato engraçado é que esse bicho tá no primeiro filme de King Kong de 1933. No Monsterverse, esses bichos têm uma importância gigante. A família do Kong enfrentou esses Skullcrawlers numa batalha e foram mortos, deixando o pequeno Kong como o último sobrevivente. Enquanto no King Kong de 33... Uau, esse é bravo, hein? Além de criaturas esquisitas, os sobreviventes encontram um piloto americano da Segunda Guerra Mundial, que desde o final dos anos 40, viveu com os nativos da ilha, chamados de Iwi. E uma coisa que eu adoro nesses nativos é que eles são misteriosamente fofos. A pintura corporal deles é linda demais. E ao contrário dos demais nativos que vimos nos outros filmes, esses são menos festeiros, sendo uma comunidade mais calada, tranquila e principalmente pacífica, mas que sabe se defender caso necessário. Eles até construíram a clássica muralha que antigamente nos filmes era usada para se defender do Kong, mas aqui ela é usada para se defender dos Skullcrawlers. Mas na real, Kong aqui é um herói para essa galera. Ele é quem mantém a ordem na Ilha da Caveira. Mas Samuel Motherfucker Jackson liga o foda-se pra isso porque ele ainda quer matar um macacão de qualquer jeito. Ele prepara uma armadilha pro Kong junto com alguns outros soldados e meio que funciona, porque o mamacão desmaia. Porém, um novo Skullcrawler, muito maior do que os convencionais, emerge para atacar Kong e o resto do elenco principal do filme. Samuel Jackson é morto nessa hora, mas sem antes mandar seu icônico... Tem que ter, né? Os sobreviventes fogem do Skullcrawler grandão, mas aí, em um momento tristonho, um dos soldados tenta se sacrificar, armando suas granadas e se oferecendo para ser comido pela lagartixa gigante. Eu disse tenta, não foi à toa. Mas felizmente o Kong chega sentando o cacete no Skullcrawler numa luta que puta merda! Que UFC de monstro gigante espetacular!
Talvez a parte mais importante dessa luta é quando o Kong pega uma árvore e usa como taco de beisebol, também conhecido como educador de babaca. Essa cena é importante porque não apenas é uma possível homenagem à cena da árvore em King Kong vs Godzilla, mas também porque mostra que esse Kong é inteligente ao ponto de usar ferramentas ao seu favor. Até os humanos entram na luta contra o bichão. Um dos cientistas começa a usar a metralhadora do barquinho para distrair o Skullcrawler, enquanto o Kong se desprende de umas correntes para partir para o round 2. E novamente, claro que essa parte é uma homenagem a todas as vezes que o Kong se libertou dos seus capturadores. Depois de lançar o golpe do Scorpion do Mortal Kombat no Skullcrawler gigante, ele finaliza com o monstrão cortando sua garganta com um golpe que, puta merda, não é uma quebração de mandíbula, mas valeu. Oh não, a loira pimposa caiu na água e está morrendo afogada. Mas lá vem o Kong salvar a Capitã Marvel. Boa, Mamako. Só que o Skullcrawler reaparece para dar mais uma enchida de saco e quase come a Capitã Marvel. No bom sentido, é claro. Mas Kong salva o dia novamente, dando uma nova finalização que, porra, agora morreu. A estripa do bicho tudo pra fora. Kong dá umas molhadas na bela moça e quando ele cogita se apaixonar por ela, eu acho que ele tem um flashback de todos os seus antepassados morrendo por causa de mulher. Ele meio que só dá as costas e fala, tomar no cu, já salvei, tá de bom tamanho. Os sobreviventes deixam a Ilha da Caveira e, pra mim, isso é um final feliz. Até porque o sobrevivente da Segunda Guerra Mundial volta pra casa. E vemos a reação da família ao vê-lo de volta. Eu sei lá, eu só gosto muito dessa parte da história. Kong Ilha da Caveira é uma grande homenagem aos clássicos filmes do Kong, cheio de referências ocultas que só os fãs conseguem fisgar. Por exemplo, olha, o Randa usa a mesma roupa que o Carl Denham no filme de 33. Além de eu ter gostado dos novos monstros, eu surpreendentemente gostei dos personagens humanos. Eu os achei interessante e fiquei interessado em saber sobre o destino de cada um deles. O filme traz uma boa história e eu fiquei feliz dela ser diferente da que conhecemos. Além de trazer elementos de King Kong, eu senti que tem elementos de Moby Dick, onde alguns personagens têm o desejo quase que doentio de matar a criatura que um dia os fez mal e eventualmente acabam deixando de viver uma vida normal, perdendo várias oportunidades de sucesso por causa dessa sede de vingança. Mas por fim, vamos falar sobre a coisa que mais me fez surtar no cinema. Depois de um filmão desse, eu já tava mais do que satisfeito, mas uou! A cena pós-crédito desse filme mostra os protagonistas numa reunião num centro da Monarch. E nessa reunião é dito que o Kong não é o único rei. E aí um slideshow começa a mostrar os outros monstros que vão aparecer nesse universo. Godzilla, Rodan, Mothra e King Ghidorah! Coitada das pessoas que estavam em volta de mim no cinema porque o supersônico do Zubat que eu mandei na hora foi tão ensurdecedor que teve gente achando que eu tava tendo um ataque. E de certa forma, eu tava. Isso era um sonho virando realidade. Eu fui zoado a vida toda por gostar desses filmes de monstro, porque era aquela coisa tosca do ator dentro da roupa de monstro, destruindo uma maquete de cidade. E agora eu vou ver um filme desses, só que com todos os recursos cinematográficos que tem hoje em dia. E ainda mais, o Kong faz parte desse universo. Então Godzilla vs Kong é uma realidade? Isso vai acontecer? Isso vai rolar? Hoje, a gente já sabe a resposta, mas pra mim, na época, era uma ansiedade incontrolável, mas que ainda assim me fez muito feliz.